Olá, sejam todos bem-vindos à nossa segunda aula de língua portuguesa, né? Hoje para poder falar de um dos elementos mais importantes na parte de produção textual, que é o que nós entendemos como intertextualidade, né? Na nossa última aula, pelo menos na aula que vocês tiveram comigo, né, que já tem um tempo que a gente não se vê, nós analisamos aí a diferença entre interpretação e compreensão de texto. Todo mundo se lembra disso, né? A gente deu uma olhada nos elementos explícitos e implícitos, né? Que constituem o texto, ou seja, a gente aprendeu a olhar, né, a identificar e entender as informações tanto implícitas quanto explícitas em um texto. E hoje nós vamos trabalhar com um outro elemento muito importante, que é o que nós chamamos de intertextualidade, que vai ter aí as suas particularidades, né, tanto explícitas quanto implícitas. Então, vamos começar, né? Primeiro, nós iremos caracterizar o que é a intertextualidade. Vamos entender o que é esse troço difícil de falar. E aí depois a gente aprofunda nas suas peculiaridades. Bom, então, né? Em um primeiro momento, eu gostaria de conceituar o termo, né, e dizer, né, a gente vai dar uma olhada na importância, né, eu vou dizer por que é relevante a gente obter esse domínio sobre a intertextualidade, quais são as suas características e como que isso pode influenciar questões do Enem, não só do Enem, mas de outros vestibulares também. Quais são os tipos de intertextualidade? Porque existem vários que nós vamos passar por todos eles, né? Todos eles possuem as suas características, né? Por exemplo, nós temos a paródia, nós temos a paráfrase, citação, existem diversos tipos de intertextualidade, a gente vai destrinchar eles um por um. E por fim, né, após toda essa parte teórica, nós seguimos com a nossa prática através das nossas questõezinhas, né? Fazer as nossas questõezinhas aí de edições anteriores do Enem para a gente poder se preparar para o vestibular que está vindo aí. Então vamos lá. Bom, comecemos pelo começo, né? O que é intertextualidade e para que ela serve, né? Olha só, a gente precisa entender que nenhum texto é uma ilha, né? O que você quer dizer com isso, professor? Eu quero dizer que os textos eles se comunicam o tempo todo. É de uma ingenuidade tremenda acreditar que cada texto é uma ilha, que cada texto é uma coisa isolada, porque não é, né? Porque os textos eles se comunicam o tempo todo. A gente não pode acreditar que os textos eles estão isolados em suas esferas textuais, que cada texto é único e singular e jamais irá se relacionar com outros tipos de texto. Claro que não, né? O texto, né, os textos, eles se comunicam, eles conversam entre si o tempo inteiro, de diferentes maneiras. Como eles conversam? Através da intertextualidade, ou seja, a intertextualidade seria, então, em um primeiro momento, né, essa capacidade dos textos de dialogarem entre si. Ou seja, intertextualidade é quando um texto está conversando com outro, né? Quando nós temos em um texto uma referência a outro, né? Quando um texto está fazendo referência a elementos em outro texto. Por exemplo, eu tenho o texto A, eu tenho o texto B. Quando eu leio o texto B, depois de já ter lido o texto A, eu percebo que dentro do texto B existem referências ao texto A. Né? Eu leio o texto B e falo, caramba, tem uns negócios do texto A aqui. Né? Eu já vi isso aqui no texto A. Ou seja, os textos eles conversam entre si. E esse mecanismo que eles utilizam para realizar esse diálogo é a intertextualidade. A intertextualidade, então, aqui nós trazemos, né, a etimologia da palavra, isso é, o sentido da palavra, né? Ou seja, para a gente colocar isso de uma maneira mais formal, mais acadêmica, eu posso dizer então que a intertextualidade seria então, né, a relação entre dois textos que estabelece um exercício de influência, né? Ou seja, a intertextualidade é uma relação de influência que um texto exerce sobre o outro, ok? Para
que você não esqueça, né? Às vezes você está lá fazendo a prova e você fala, meu Deus do céu, né? O que é intertextualidade? Como que eu vou lembrar desse nome gigantesco? Como que eu associo a intertextualidade a esse conceito maluco aí que você me deu? É simples, o próprio nome ele já dá um spoiler para você, né? Se você prestar atenção na estrutura da palavra, você vai ver que a palavra ela está te dizendo, né? A palavra intertextualidade ela é autoexplicativa, ela de cara está te dizendo sobre o que intertextualidade se trata, além de travar a língua dos outros. Nossa, é difícil falar esse negócio, né? Enfim, pensemos então na estrutura da palavra né? Eu estou quase mordendo minha língua falando isso toda hora. Olha só, na palavra intertextualidade, o sufixo inter, né? Na verdade aqui seria prefixo, né? O prefixo inter, de origem latina, ele vai se referir a uma noção de relação, dependência, ou seja, o comecinho da palavra, prefixo interdependência, ou seja, interdependência, relação, né? Relação de dependência, né? Ou seja, dependência da textualidade, intertextualidade, né? Relação de dependência da textualidade, ou seja, um texto dependendo do outro, né? Texto A depende do texto B e vice-versa, né? Ou seja, através da etimologia da palavra, nós conseguimos desvendar o que ela significa. É só você olhar para a palavra, presta atenção na sua estrutura e você jamais vai esquecer desse conceito. Quando nós falamos então de intertextualidade, existem dois tipos, né? Nós possuímos duas grandes categorias, a explícita e a implícita. Professor, qual é a diferença entre essas duas, né? A diferença, a grosso modo, assim, né, falando curto e grosso, na implícita você tem que pensar, e na explícita tá assim, logo de cara, aquela coisa que pula na sua cara, né? Aquela coisa que você olha e fala, opa, intertextualidade, né? A implícita não. A implícita você tem que ficar procurando, você tem que ficar esmiuçando o texto, né? Ou seja, a explícita é uma coisa que, né, quando a gente está falando de intertextualidade explícita, é aquela coisa que está na cara, que você bate o olho, né, e você facilmente consegue identificar a intertextualidade que existe ali, né? A gente está falando de uma relação direta com o texto-fonte, né? Ou seja, nós temos o texto A, o texto B. O texto A está assim, fazendo uma relação direta, ele está se comunicando diretamente, ele nem disfarça, né? Que está se comunicando com o texto B, né? O texto A ele nem disfarça que está se comunicando com o texto B ou vice-versa. Ou seja, intertextualidade explícita é aquela coisa que salta aos olhos, que está de cara, né? Que não vai exigir nenhum tipo de dedução, de esforços, que você tem que pensar pouco, né? Ou seja, está ligada à compreensão e não interpretação. Porque, como nós já vimos, compreensão é uma coisa explícita e interpretação é uma coisa implícita, né? Ou seja, a gente pode fazer o paralelo aqui entre essas duas coisas, né? A intertextualidade implícita ela já é aquela coisa escondidinha, né? Você vai ter que pensar para saber, né, que tipo de intertextualidade está sendo apresentada ali. É uma paráfrase, é uma paródia, é uma citação, né? Ou seja, a explícita ela está na cara. A implícita precisa ser procurada, ela é de difícil identificação pelos leitores. Ou seja, a relação aqui agora, né, a relação que um texto tem com o outro é indireta, né? Ela não é mais direta, né? Olha só, quando o texto, nós temos dois textos, o texto A e o texto B. Quando o texto B está fazendo uma intertextualidade com o texto A, ou seja, quando o texto B está referenciando de alguma maneira o texto A, nós dizemos que o texto A é o texto fonte. Por que texto fonte? Porque é a fonte de onde está sendo tirado aqueles elementos, né? Eu pego os elementos, o texto B pega os elementos do texto A e coloca nele mesmo, ou seja, eu tirei da fonte, eu tirei do texto A,
texto-fonte. Ou seja, quando nós estamos falando de intertextualidade implícita, não vai ficar logo de cara, né, esses elementos que identificam o texto-fonte, ou seja, a gente precisa procurar, a gente precisa buscar como? Através da análise, da atenção, da dedução, da inferência, né? Através de interpretação, ok? Bom, ou seja, a intertextualidade implícita, ela possui um grau de dificuldade de identificação maior, porque ela vai exigir, então, né, que os leitores recorram a conhecimentos prévios para a compreensão do conteúdo. Ou seja, uma coisa, né, quando você vai fazer um texto, faça duas leituras. A primeira leitura é aquela leitura explícita, né? Aquela leitura para compreensão, para você buscar elementos explícitos no texto. A segunda é aquela para buscar os elementos implícitos, ou seja, muitas vezes a intertextualidade ela só é perceptível quando você já tem um conhecimento prévio, né? Por exemplo, imagina que nós estamos lendo uma poesia. E essa poesia ela faz uma referência ao livro Harry Potter e o Cálice de Fogo, né? Se você não tiver lido a saga Harry Potter, se em algum momento da sua vida você não tiver lido a saga Harry Potter, você não vai pegar a referência. Aquela coisa ela vai passar em branco, né? Você não vai perceber, né? Ou seja, se eu não tenho aquele conhecimento necessário, aquele conhecimento prévio, eu não vou pegar essa intertextualidade. Quer ver um exemplo? Porque quando eu falo de texto, né, a intertextualidade que nós estamos analisando é a intertextualidade de textos, né, daquela coisa escrita, prosa, né, letrinhas no papel. Mas a intertextualidade ela existe em vários canais comunicativos. Uma série, um filme, um jogo, né? A vida real, né? Às vezes eu falo uma coisa, faço uma referência a alguma coisa e você não pega essa referência, né? Ou seja, a gente faz intertextualidade o tempo todo, a gente só não percebe, né? Quer ver um exemplo muito legal, né? Eu gosto muito de The Mandalorian, é uma das séries que eu mais estou gostando no momento, né? Adoro The Mandalorian, né? Eu não sou um grande fã de Star Wars, mas eu gosto, né? Estava assistindo um episódio de The Mandalorian ontem, né? E o que que acontece? Em The Mandalorian, no episódio que eu estava assistindo, apareceram personagens de outras séries e filmes do Star Wars. Quando eu fui ver as redes sociais, tava todo mundo assim louco, né? O pessoal, caraca, apareceu não sei quem, não sei o quê. E eu falei, quem são esses personagens que apareceram? Ou seja, eu não peguei uma intertextualidade implícita. Por quê? Porque as pessoas que conheciam aqueles personagens de outras séries e filmes ficaram loucas quando viram aquelas personagens em The Mandalorian. Por quê? Porque elas pegaram a intertextualidade implícita, ou seja, elas já tinham aquele conhecimento prévio. Elas já sabiam quem eram aquelas personagens. Eu não sabia, então eu mosquei, né? Ou seja, isso é um exemplo de intertextualidade implícita. Se você assiste esse episódio de The Mandalorian, que eu não vou falar qual é, porque eu não vou dar spoiler aqui, e você vê essas personagens, se você não conhecer essas personagens, se você não tiver visto elas antes em alguma série, em algum filme, nos quadrinhos, elas vão passar assim na tela e você não vai saber quem é. Você vai ficar com cara de bobo. Ou seja, para que eu pegue a intertextualidade implícita, é preciso que eu tenha algum tipo de conhecimento prévio, obrigatoriamente. E a gente vai ver isso num exemplo mais à frente. Ou seja, fazendo aquele resumão, a intertextualidade explícita, né,
é onde as fontes ficam claras, né? É quando eu estou lendo um texto que faz referência a outro texto, texto-fonte, como nós chamamos, e as referências a esse texto, né, ficarão assim muito claras, salta aos olhos. Você consegue ver, né, a referência sendo feita ali, né? Você consegue ver aonde o texto se baseou no texto-fonte, né? E isso é um processo intencional. Quando eu estou escrevendo e eu produzo intertextualidade explícita, é porque eu quero que você perceba, eu quero que você veja, ok? Onde que a gente pode encontrar, então, intertextualidade explícita? Diversos lugares, mas excelentes exemplos com certeza são resumos, resenhas, citações e traduções, certo? Ou seja, eu estou escrevendo um texto, um artigo científico, e aí eu faço uma citação. Olha, segundo Matoso Câmara, e coloco lá entre parênteses a frase do Matoso Câmara, né? Que é um teórico. Eu tô fazendo uma citação direta, né? Eu tô botando assim na sua cara, ó. Tá aí o negócio que o Matoso falou aí. Ou seja, eu não tô nem disfarçando, eu tô te mostrando que eu tô referenciando outro texto. Eu tô apontando assim em caixa alta, né? Piscando, né? Cheio de confete em volta, ó. Estou referenciando outro texto. Isso é intertextualidade explícita, né? Ou seja, por ela nos fornecer diversos elementos que nos remetem ao texto-fonte, esse tipo de intertextualidade vai exigir de nós mais compreensão do que dedução. Ok? Show? Porque compreensão é um processo explícito e dedução é um processo implícito, que é o que a gente entende como interpretação. Vamos ver um exemplo disso na prática? Exemplo 1. Eu tenho aqui dois textos. O primeiro é do Carlos Drummond de Andrade e o segundo, né, do Chico Buarque de Holanda, o grande Chico, né? Poema de Sete Faces. Quando eu nasci, um anjo torto desses que vivem na sombra disse: Vai, Carlos, vai ser gaúcho na vida. As casas espiam os homens que correm atrás de mulheres. A tarde talvez fosse azul. Não houvesse tantos desejos. O bonde passa cheio de pernas, pernas brancas, pretas, amarelas. Para que tanta perna, meu Deus? Pergunta o meu coração. Porém, meus olhos não perguntam nada. O homem atrás do bigode é sério, simples e forte, quase não conversa. Tem poucos, raros amigos. O homem atrás dos óculos e do bigode, meu Deus, por que me abandonaste? Se sabias que eu não era Deus, se sabias que eu era fraco. Mundo, mundo, vasto mundo. Se eu me chamasse Raimundo, seria uma rima, não seria uma solução. Mundo, mundo, vasto mundo, mais vasto é meu coração. Eu não devia te dizer, mas essa lua, mas esse conhaque, botam a gente comovido como o diabo. E aí agora, o segundo texto, né? Vocês vão ver que nesse segundo texto nós temos referências claras a esse primeiro texto do Carlos Drummond de Andrade, ou seja, o texto do Chico Buarque de Holanda vai fazer, né, intertextualidade explícita com o texto fonte, que é o texto do Carlos Drummond de Andrade. Notem as semelhanças. Até o fim. Quando nasci, veio um anjo safado, o chato do querubim, e decretou que eu estava predestinado a ser errado assim. Já de saída, a minha estrada entortou, mas vou até o fim. Indo garoto, deixei de ir à escola caçar o meu boletim. Não sou ladrão. Eu não sou bom de bola, nem posso ouvir clarim. Um bom futuro é o que jamais me esperou, mas vou até o fim. Eu, bem que tenho ensaiado um progresso, virei cantor de festim. Mamãe contou que eu faço bruto sucesso em Quixeramobim. Não sei como o maracatu começou, mas vou até o fim. Por conta de umas questões paralelas, quebraram o meu bandolim. Não querem mais ouvir as minhas mazelas e a minha voz chinfrim. Criei barriga, a minha mula empacou, mas vou até o fim. Não tem cigarro, acabou minha renda, deu praga no meu capim. Minha mulher fugiu com o dono da venda, o que será de mim? Eu já nem lembro por onde mesmo que eu vou, mas vou até o fim. Como já disse, era um anjo safado, o chato de um quirumbim, que decretou que eu estava predestinado a ser todo ruim. Já de saída, a minha estrada entortou, mas vou até o fim.
Ou seja, perceba que aqui nós temos um claro exemplo de intertextualidade explícita. Ou seja, eu tenho no texto 2, que é o texto do Chico, né, referências claras ao texto 1, que é o texto do Carlos Drummond de Andrade, né, a começar com essa coisa do anjo, né, a começar com a figura do anjo. Olha só, veja como que os inícios são parecidos. Poema de Sete Faces. Quando nasci, um anjo torto, desses que vivem na sombra, disse: vai, Carlos, vai ser gaúcho na vida, né? Quando nasci, veio um anjo safado, o chato do querubim, e decretou que eu estava predestinado a ser errado assim. Ou seja, nós temos aqui então uma intertextualidade explícita, porque esses dois inícios, a figura do anjo, né, nós temos aqui então claramente uma referência, né? Ou seja, o Chico ele nem esconde, né? Ele começou o texto praticamente da mesma maneira que o Carlos começou, com a figura do anjo, né? E esse texto até o fim, claramente é uma paródia, né? Um tipo de intertextualidade que nós veremos mais adiante, né? A começar, né? Porque no texto do Carlos Drummond, o anjo, né? Ele diz: vai, Carlos, ser gaúcho na vida, né? Gaúcho, né? Seria um adjetivo e substantivo de dois gêneros que se referem à pessoa quando ela é canhestra, é insegura, quando não tem determinação, né? Já o anjo do Chico, ele diz, né? Ele decreta, né, que você estava predestinado a ser errado assim, ou seja, são opostos, né? Os anjos aqui estão dizendo coisas praticamente opostas, né? Para os seus, como é que eu vou dizer, protegidos, né? Coloquemos assim. Bom, indo mais adiante, já a intertextualidade implícita, né? Ela vai ser aquela intertextualidade que vai exigir da gente um pouquinho de massa cinzenta, né? Que ela vai exigir que a gente pense, que a gente deduza, que a gente encontre elementos que não estão na nossa cara, né? Ou seja, a intertextualidade implícita, ela é um tipo de intertextualidade que ela vai exigir de nós, né, um processo de dedução. Nós teremos que identificar, né, no texto referências ao texto fonte que não estão de cara, que não estão, né, de saltar os olhos. Ou seja, eu preciso, né, se eu estou lendo um texto 2 e aí esse texto 2 está fazendo referência ao texto 1, que seria o texto fonte, para eu encontrar essas referências eu vou ter que procurar, porque elas estão escondidas, né? Ou seja, para que eu possa encontrar essas referências, né, vão ser exigidas de mim algumas habilidades, como por exemplo, o leitor ele vai precisar então reativar conhecimentos preservados, vai ter que possuir a capacidade de realizar analogias e inferências, né? Ou seja, deduzir, né? Vai ter que olhar para elementos e ativar o seu conhecimento de mundo, né? Eu vou ter que ativar, né, conhecimentos que eu adquiri ao longo da minha vida, né? Porque às vezes, como eu falei, né, muitas vezes você está lendo um texto e tem ali uma intertextualidade implícita, tem um elemento que eu só vou conseguir pegar se eu tiver um conhecimento prévio, né? Como é o exemplo que eu dei do The Mandalorian, né? Ou seja, eu não tinha o conhecimento prévio, eu não conhecia aquelas personagens porque eu não me familiarizei, né, com os outros produtos da saga Star Wars, e aí chegou lá na hora, eu, né, levei um caldo, né, mosquei. Ou seja, se você não tem um conhecimento prévio, você não vai conseguir saber o que está sendo referenciado ali, ok? Ou seja, muitas vezes só a capacidade de dedução não é o suficiente, né? Mais do que aprender a enxergar, mais do que saber procurar, você precisa saber
o que se espera encontrar ali, né? E por mais que você tenha uma boa capacidade de dedução, né? Se você não tiver o conhecimento prévio, às vezes você vai conseguir, né, deduzir, você vai conseguir encontrar um elemento ali, mas não vai saber a que aquilo se refere, né? Aquela coisa, você lê um trecho de um texto e você fala, olha, eu acho que eu já vi isso aqui em uma música, mas eu não sei aonde, né? Então, nem sempre a capacidade de dedução, de inferência, ela é o suficiente, ok? A habilidade de deduzir, de inferir, é um instrumento, mas instrumentos não operam sozinhos. Por exemplo, né? Percebam que aqui nós temos uma música, né, dos Engenheiros do Havaí, que é a Hora do Mergulho. E eu tenho um trecho ali bem específico, né, que é o Se queres paz, te prepara para a guerra. Hora do mergulho. Fecha a porta, esqueça o barulho. Fecha os olhos, tome ar. É hora do mergulho. Eu sou moço, seu moço, e o poço não é tão fundo. Super-homem não supera a superfície. Nós mortais viemos do fundo. Eu sou velho, meu velho, tão velho quanto o mundo. Eu quero paz, uma trégua do Lilás Neon Las Vegas, profundidade 20.000 léguas. Se queres paz, te prepara para a guerra. Se não queres nada, descanse em paz. Luz, pediu o poeta. Últimas palavras, lucidez completa. Depois, silêncio. Esqueça a luz, respire fundo. Eu sou um déspota esclarecido nessa escura e profunda mediocracia. Percebam que aqui, né, nós possuímos diversos elementos, vamos colocar assim, de intertextualidade implícita, né? Ou seja, eu destaquei aqui, né, foi destacado aqui, em negrito, aquele trecho se queres paz, te prepara para a guerra, né? Mas aquela claramente não é a única, né, intertextualidade implícita que a gente tem no texto, né? Por exemplo, no trecho, né, na sentença logo acima, nós temos ali profundidade, né, 20.000 léguas. Isso é uma referência ao livro, né, à obra 20.000 léguas submarinas do Júlio Verne, né, que é um romance muito famoso, né, publicado em 1871, dos clássicos da literatura mundial. Ou seja, provavelmente existem mais. Devem existir aqui diversas referências que algumas pessoas vão conseguir pegar, outras não. Tudo depende do conhecimento prévio que você vai ter. Por exemplo, nesse trecho aqui que eu quero chamar a atenção, se queres paz, te prepara para a guerra, que foi destacado em negrito, né? Esse trecho, isso aqui é uma intertextualidade implícita, porque está sendo referenciado aqui um texto-fonte. Qual é o texto-fonte? É o provérbio em latim, né? O adágio em latim, né? O ditado. Si vis pacem, para bellum, né? Se queres paz, prepara-te para a guerra, né? Essa frase ela é bem famosa, né? É a frase que evoca o conceito de paz armada, né? Eu tenho armas, eu não quero ir à guerra, mas, né, se vierem me atacar, eu estou preparado, ou seja, paz armada, né? Eu detenho instrumentos de guerra para fazer a manutenção da paz, né? Eu detenho instrumentos de guerra para evitar que eu seja atacado, né? E caso eu seja atacado, eu estarei pronto, né? Ou seja, nós temos aqui então uma referência implícita, né? Nós temos uma referência então a essa ideia de paz armada, né? Essa frase em particular, não se sabe a autoria dela. A frase ela é atribuída a um autor romano conhecido como Flávio Vegésio, do quarto ou quinto século, mas isso é discutível. Existem teóricos que concordam que essa frase seja atribuída a ele, outros não, né? Mas é uma frase bem famosa, bem poderosa e bem conhecida, né? Diversos filmes, séries, até mesmo jogos já fizeram referências a essa frase, né? Como, por exemplo, o filme John Wick 3, né?
a trilogia, né, até então trilogia, né, porque eu espero que, né, aparentemente haverão mais filmes da personagem John Wick, eu espero que sim, porque eu gosto muito. John Wick é até então uma trilogia, né, que conta a história de um homem, né, um assassino de aluguel, digamos assim, né, que se envolve em, enfim, diversas problemáticas, né, um homem muito habilidoso com armas, etc., que é interpretado pelo grande ator Keanu Reeves. E, né, o título do terceiro filme é justamente John Wick Parabellum, né, ou seja, é a segunda metade dessa frase, né, si vis pacem parabellum, né? Ou seja, se eu vou para o cinema assistir John Wick 3 e aí eu leio aquele título e eu não conheço esse ditado, eu não vou conseguir pegar essa referência, né? Eu posso até olhar para aquele parabelo e pensar, olha, eu acho que isso aí está fazendo uma referência a alguma coisa, mas eu não vou saber o que, né? Ou seja, o conhecimento de mundo ele é necessário, tão necessário quanto a própria capacidade de dedução, para que você pesque elementos implícitos no texto. E quanto maior sua capacidade de dedução, de inferência, de realizar analogias, e quanto mais extenso for seu conhecimento de mundo, mais elementos implícitos você vai pegar. Bom, então dando uma olhada agora nos principais tipos de intertextualidade, né, nós temos aqui no nosso slide paráfrase, paródia, referência, epígrafe, citação. É claro que existem mais, ok? Mas vamos dar uma olhada em um por um, ok? Para a gente entender como que essa intertextualidade funciona. Alguns tipos são explícitos e outros são implícitos, né? Mas no geral eles podem se manifestar de diferentes maneiras, ok? Então, quais são os principais tipos de intertextualidade? Paráfrase, que é o nosso primeiro item aqui. A paráfrase, a intertextualidade, ela se dá na ideia, né, no conceito. Ou seja, quando eu reescrevo um texto com as minhas palavras, mas mantendo a ideia do texto fonte, ok? Todo mundo consegue perceber que essa é uma intertextualidade implícita, né? Por quê? Porque se a pessoa lê, né, e ela não tiver o conhecimento de texto-fonte, ou até mesmo quando ela tem o conhecimento, se ela não for uma boa observadora, ela não vai conseguir enxergar a paráfrase sendo feita, ok? Então, todos esses tipos de intertextualidade, alguns tendem mais para o lado implícito e outros para o lado explícito. Paródia. A paródia ela ocorre quando a gente tem a alteração da temática do texto, né? De maneira que a ideia expressada nele seja contrariada. E normalmente isso acontece de maneira irônica, né? Por isso que a paródia ela é uma coisa muito satírica, né? Quando você quer fazer o oposto do texto fonte, e normalmente para auxiliar nesse contraste você lança a mão de recursos como comicidade, ironia, sarcasmo, né? E acaba virando uma coisa mais satírica. A referência, também conhecida como alusão, ela já é uma coisa mais implícita, né? Todo mundo lembra daquele meme do Capitão América, né? Que é o Capitão América apontando assim, eu peguei a referência, né? Por que ele diz isso, né? Porque justamente na fala do Capitão América eu peguei a referência, ou seja, se você prestar atenção, você pode não pegar, né? Ou seja, a referência é quando você coloca no seu texto alguma coisa que remete ao texto fonte. E para que você note essa referência sendo feita, você precisa ter duas coisas, a capacidade de dedução e o conhecimento do texto-fonte. É o que a gente viu, né? Na nossa música lá do Engenheiros do Havaí. Eles fizeram uma referência, né, aquele, vamos chamar de ditado, né, em latim, si vis pacem parabellum. Se você não soubesse, né, se você não tivesse aquele conhecimento prévio, você não ia pegar essa referência, né? Existem referências que são mais escondidas ainda, aquela ficou até meio que na cara, né? Agora existem referências que são mais implícitas ainda, ok? Então a referência ela tem como característica essa qualidade de estar escondida, né? Normalmente você precisa procurar para conseguir enxergar a referência ali.
epígrafe, né? A epígrafe, ela já é bem explícita, ela é direta, né? Que consiste no uso de um texto-fonte na introdução de um novo conteúdo. Ou seja, é quando, por exemplo, isso é muito comum em trabalhos acadêmicos, né? Quando às vezes a pessoa ela vai escrever um artigo, vamos supor, vai escrever um artigo sobre contrabando de armas, né? Vamos colocar um artigo sobre direito, né? E aí ela coloca ali, né, antes dela começar o trabalho, ela coloca assim bem no início, né, aquela frase famosa do filme, né, do vendedor de armas, né, é o Senhor das Armas, né, que aqueles que herdarão o mundo serão os comerciantes de armas, porque todas as outras pessoas estarão ocupadas demais matando umas às outras. Então, ou seja, a epígrafe é quando você faz o uso de um texto fonte no início do seu texto e aquele trecho, né, que você colocou, aquele recorte, que obviamente você não vai colocar o texto fonte inteiro, né, aquele trecho, depende do tamanho também, né, mas enfim, quando você coloca aquele trecho de alguma maneira se comunica com o que você está produzindo, né, por exemplo, vamos pegar esse mesmo exemplo, né, da questão do texto sobre o contrabando de armas, o cara vai lá e coloca o trecho do filme O Senhor das Armas. Gente, todo mundo consegue ver a relação entre um trabalho que fala sobre o contrabando de armas e um trecho do filme O Senhor das Armas, claro, né? Ou seja, você não pode pegar e colocar qualquer texto ali. Tem que ter-se a intertextualidade, né? Eu não posso, por exemplo, escrever um artigo falando sobre contrabando de armas e colocar, não sei, colocar um trecho de uma fala de um personagem do Pokémon, por exemplo. Isso não vai fazer o menor sentido, né? Dificilmente vai fazer sentido. Então, assim, precisa haver um propósito de você colocar aquilo. Toda a intertextualidade precisa possuir um propósito, precisa haver a comunicação de um texto com o outro, tá bom? Existe um outro tipo de intertextualidade que nós não colocamos aqui, que é conhecido como pastiche, né? Que é quando esse tipo ele é bem implícito mesmo, né? Ele é difícil de notar, que ocorre quando você reproduz traços do estilo ou técnicas específicas presentes no texto base. Por exemplo, é aquela coisa, o Paulo Leminski ele era um poeta conhecido por mexer bastante na estrutura dos seus poemas, né? Aí eu pego e escrevo um poema utilizando a mesma estrutura que o Paulo Leminski usava, né? Ou seja, eu estou fazendo uma pastiche, né? Eu estou referenciando o texto base através da estrutura. Estou utilizando a mesma técnica que o Paulo Leminski utilizou, ok? Ou seja, isso é o que nós conhecemos como pastiche. Show? Bom, a citação, né? A citação, todo mundo conhece, a citação ela pode ser direta ou indireta, né? A citação é muito usada no meio jornalístico e a citação é quando você retira um trecho, né, coloca entre aspas e insere no seu texto, né? Eu estou escrevendo um texto qualquer que seja, vamos supor, estou escrevendo um texto sobre paz mundial e aí eu pego uma frase do Gandhi que eu gosto muito, né? E aquela olho por olho, o mundo acabará cego. E aí pego, insiro isso no meio do meu texto entre parênteses, né? Obviamente tem que haver um sentido, um motivo para eu estar colocando aquilo ali. A citação ela é a mais conhecida de todas. Mas, professor, qual que é a diferença, então, entre epígrafe e citação? Porque não seria epígrafe uma citação? De certa maneira, sim. A diferença é onde você insere, né? Porque, por exemplo, a epígrafe ela vai sempre vir na introdução, sempre no início. A citação você pode citar em qualquer lugar no seu texto, né? Ao longo do desenvolvimento, no início, no final. Então, a diferença entre citação e epígrafe seria mais uma questão de localização e estrutura do texto, ok? Bom, e esses são os nossos principais tipos de intertextualidade. Então, agora que a gente já conseguiu fechar a nossa teoria, vamos dar uma olhada em como isso vai se aplicar na prática, né? Claro que eu estou falando dos nossos queridos exercícios. Bom, então vamos lá. Questão número 1, retirada aqui da edição de 2005 do Enem. Leia estes poemas, né? Texto 1, autorretrato. Provinciano que nunca soube escolher bem uma gravata, pernambucano a quem repugna a faca do Pernambuco.
Poeta ruim que na arte da prosa envelheceu na infância da arte e até mesmo escrevendo crônicas ficou cronista de província. Arquiteto falhado, músico falhado, engoliu um dia um piano, mas o teclado ficou de fora. Sem família, religião ou filosofia, mal tendo a inquietação de espírito que vem do sobrenatural e em matéria de profissão, um tísico profissional. Texto do Manuel Bandeira, na coisa que eu falei Manuel Bandeira. Texto do Manuel Bandeira, poesia completa e prosa, né? Foi retirado nesse texto, né? Autorretrato foi retirado do livro, poesia completa e prosa. Ok? Bom, vamos ao texto 2. Aqui no texto 2, né, nós vimos aquele texto 1, só lembrando que aqui a gente tem um asterisco, né, porque no texto anterior, no slide anterior, nós vimos, né, a palavra tísico. Aqui nós temos o significado dela, que tísico é a mesma coisa que tuberculoso, tá bem ali, logo abaixo das referências do texto 2. Bom, nós lemos então o texto 1, o texto 2, nós temos aqui, a gente já sabe qual é, né? Ele já apareceu antes, que é aquele texto que fala do anjo, né? Do Carlos Drummond de Andrade. Eu não vejo a necessidade de ler em voz alta de novo, porque a gente já fez essa leitura alguns slides mais para trás, né? Se eu não me engano, acho que foi no quarto ou quinto slide, né? Que nós comparamos aqueles dois textos em que um era do Carlos e o outro era do Chico. Bom, pois muito bem. O que a questão está pedindo, então? Comando, né? A gente falou sobre essa questão do comando na nossa última aula, né? Na nossa aula de interpretação de texto, né? Compreensão versus interpretação. Comando. Esses poemas têm em comum o fato de a. Descreverem aspectos físicos dos próprios autores, b. Refletirem um sentimento pessimista, c. Terem a doença como tema, D. Narrarem a vida dos autores desde o nascimento, ou E. Defenderem crenças religiosas. Bom, percebam que, olha só, no texto anterior, nós vimos que existe uma visão muito pessimista, né? Que o Manuel ele fala, né, de uma pessoa, dá a entender que é ele mesmo por conta do título, autorretrato, né? Por ser autorretrato, dá a entender que é ele mesmo. E o que acontece? Ele tem uma visão muito pessimista, né? Que ele fala poeta ruim, arquiteto falhado, músico falhado, ou seja, ele está falando dele mesmo em um tom bastante pessimista, né? E aqui nós também temos a mesma coisa, né? Nós temos aqui um texto, né? Não se sabe se o Carlos Drummond de Andrade está falando sobre ele mesmo, porque ele coloca Carlos, mas pode ser qualquer Carlos, mas por uma questão de lógica a gente deduz, né? Que ele esteja falando de si mesmo. E ele tem uma visão muito pessimista de si mesmo também. Quando eu nasci, um anjo torto desses que vivem na sombra disse: vai, Carlos, ser gaucho na vida. Né? Só por esse adjetivo gaucho, que a gente já falou que é, né, inseguro, a gente já consegue ter uma noção do tom do texto. Né? Porque o anjo fala para o Carlos: vai ser inseguro na vida. Né? Ou seja, aqui a gente tem uma visão claramente pessimista. Então, de cara, você já consegue colocar a B como uma possibilidade. Vamos dar uma olhada nas outras. Letra A. Descrevem aspectos físicos dos próprios autores. Se a gente dá uma olhada no texto 2, em nenhum momento é descrito, né, nesse trecho aqui, o aspecto físico do Carlos Drummond de Andrade, né? Pressupondo que ele esteja falando de si mesmo. Então, só assim já dá para descartar a letra A. C. Tem a doença como tema. Apesar de haver esse vocabulário, né, essa palavra tísico, né, que significa tuberculoso, a doença ela não é o tema principal da questão e também não é tocado o tema doença no texto 2. Então também não é essa. D. Narrarem a vida dos autores desde o nascimento. Né? Apesar do texto 2 realmente, né, narrar o nascimento, digamos assim, né, isso não é propriamente uma narração, ok? Apesar dele mencionar aqui o trecho do nascimento, quando eu nasci, um anjo torto desses que vive na vida disse, vai, Carlos, ser gaúcho na vida, não existe uma narração. Ele não está fazendo uma linha do tempo, primeiro a minha infância, depois a minha adolescência, depois a minha fase, né, como jovem adulto, não existe essa linearidade. Né? E fora que se a gente olhar aqui no texto 2,
no texto 1, perdão, né, autorretrato, também a gente tem ele fala da própria vida, né, o Manuel fala de si mesmo, mas ele não começa falando desde o nascimento, então claramente não pode ser a D. E por fim, né, a letra E, não há nenhum tipo de defesa de crença religiosa em nenhum desses textos, né? Apesar do texto 2 mencionar a figura do anjo, ele faz essa analogia meramente com uma metáfora, né? Ele pega essa figura do anjo e coloca como metáfora, mas não há nenhum tipo de defesa de determinada crença religiosa aqui, né? Apesar dele mencionar figuras religiosas como anjo e Deus, em nenhum momento ele está falando da própria fé, ok? Então, o nosso gabarito, questão 1, letra B. Questão número 2, texto 1, 6, dessa vez edição de 2014, né? Edição do Enem de 2014. A questão 1 era da edição de 2005 e essa agora é de 2014, ok? Só caso alguém queira pesquisar a fonte depois. Bom, 6 estados zeram fila de espera para transplante de córnea. 6 estados brasileiros aproveitaram o aumento no número de doadores e de transplantes feitos no primeiro semestre de 2012 no país e entraram para uma lista privilegiada, a de não ter mais pacientes esperando por uma córnea. Até julho desse ano, Acre, Distrito Federal, Espírito Santo, Paraná, Rio Grande do Norte e São Paulo eliminaram a lista de espera no transplante de córneas. De acordo com o balanço divulgado pelo Ministério da Saúde no Dia Nacional da Doação de Órgãos e Tecidos, em 2011, só São Paulo e Rio Grande do Norte conseguiram zerar essa fila, né? E no texto 2, nós temos aqui uma publicidade, né, incentivando a doação de órgãos, seja um doador de órgãos, avisa a sua família, né? Ou seja, como esses textos se comunicam, né? No texto 1, nós temos uma notícia notificando o crescimento da doação de órgãos, e no texto 2, nós temos um cartaz convidando as pessoas a doarem órgãos. Ou seja, esses textos eles se comunicam de alguma maneira, né? Agora a questão é, como eles se comunicam? Porque eles se comunicam a gente já sabe. Agora, como eles se comunicam? Bom, comando da questão. A notícia e o cartaz abordam a questão da doação de órgãos. Ao relacionar os dois textos, observa-se que o cartaz é. Lembrem-se, o texto 1, né, como nós lemos e interpretamos, ele está relatando, né, uma notícia relatando um crescimento, né, na doação de órgãos. Né? As pessoas estavam doando mais órgãos. Já o texto 2, né, ele é um convite às pessoas para doarem órgãos. Então, letra A. Contraditório, pois a notícia informa que o país superou a necessidade de doação de órgãos? Não, né? A notícia informa que houve um crescimento, mas a necessidade sempre vai existir. B. Complementar, pois a notícia diz que a doação de órgãos cresceu e o cartaz solicita doações. Pode ser, né? Porque funciona muito bem, né? Ou seja, você tem a notícia dizendo que houve um crescimento, né? E aí isso pode ser um motivador para que pessoas se tornem doadoras, né? Elas podem ver esse grande número, né, de doadores que está cada vez mais aumentando, e aí elas vão e entram na onda, né? O que seria uma coisa muito positiva. E aí você tem o cartaz, né, que aproveitando essa alta da doação de órgãos, faz o convite para que a pessoa seja doadora, ou seja, é essa aí, né? Bom, parece. Vamos dar uma olhada na C. Redundante, pois a notícia e o cartaz têm a intenção de influenciar as pessoas a doarem seus órgãos. Não. Elas têm propósitos diferentes, elas se complementam, mas têm propósitos diferentes, né? A natureza, né, a função da notícia é meramente informar e não influenciar, né? Você pode até enxergar isso como um motivador, né, mas não necessariamente a função, né, é influenciar o leitor. D. Indispensável, pois a notícia fica incompleta sem o cartaz, que apela para a sensibilidade das pessoas. Não, né? Até porque o cartaz e a notícia estão falando de coisas diferentes. Enquanto a notícia ela simplesmente está informando um dado, o cartaz faz um convite, né? Se não tivesse o cartaz,
a informação na notícia continuaria sendo entendida perfeitamente. E é, né, discordante, pois ambos os textos apresentam posições distintas sobre a necessidade de doação de órgãos. Bom, primeiro que a notícia ela não se posiciona, ela simplesmente informa que houve uma alta, né, na doação de órgãos. E o cartaz, ele convida as pessoas a doarem órgãos se posicionando a favor da doação de órgãos. Mas como a gente não está tendo aqui pontos de vista diferentes, não tem como ser discordante. Então, gabarito da questão 2, letra B. Questão 3, dessa vez a edição de 2017, texto 1. Essa vai ser a nossa última questão e aí depois disso vocês estão liberados, né? Então vamos lá, vamos que essa é a nossa saideira. Texto 1. Criatividade em publicidade, teorias e reflexões. Isso aqui é o resumo de um artigo científico, ok? Resumo. O presente artigo aborda uma questão primordial na publicidade, a criatividade. Né? O presente artigo aborda uma questão primordial na publicidade, a criatividade. Apesar de aclamada pelos departamentos de criação das agências, devemos ter a consciência de que nem todo anúncio é de fato criativo. A partir do resgate teórico, no qual os conceitos são tratados à luz da publicidade, busca-se estabelecer a compreensão dos temas. Para elucidar tais questões, é analisada uma campanha imprensa da marca XXXX. As reflexões apontam que a publicidade criativa é essencialmente simples e apresenta uma releitura do cotidiano. Só um adendo, tá? Essa marca XXX não existe nenhuma marca com esse monte de X, não. Isso é porque eles quiseram dar anonimato para a marca, tá bom? Não, porque eu já vi gente, né, pensando que... Fala, professor, mas que marca é essa? Eu nunca vi essa marca, não. Isso aqui é para esconder a identidade da marca em questão, tá bom? Vamos dar uma olhada no texto 2. Texto 2. Ninguém entende melhor de criação do que elas. 13 de maio, Dia das Mães. Muito bonitinho, né? Uma homenagem ao Dia das Mães, né? Uma homenagem a todas as mães de todo o Brasil, né? Vamos lá, então. Comando da questão. Os dois textos apresentados versam sobre o tema criatividade. O texto 1 é um resumo de caráter científico e o texto 2 uma homenagem promovida por um site de publicidade. De que maneira o texto 2 exemplifica o conceito de criatividade em publicidade apresentado no texto 1? Primeiro de tudo, é vital que a gente enxergue a intertextualidade aqui. Todo mundo consegue ver como esses dois textos comunicam, certo? O texto 1 ele fala sobre a importância do elemento criatividade em textos publicitários. E aí no texto 2 a gente tem um texto publicitário fazendo uso do elemento criatividade, ou seja, a intertextualidade é essa, né? Vamos dar uma olhada em como que essa criatividade se dá no texto 2. Por que o texto 2 é considerado criativo? Olha, vamos dar uma olhada no anúncio, né? Isso aqui é um texto publicitário. Ninguém entende melhor de criação do que elas. 13 de maio, Dia das Mães. Perceba que há um destaque em especial para a palavra criação, né? A criação está com uma cor diferente do resto das outras palavras, né? Ou seja, a palavra criação está em destaque aqui, né? Pois muito bem, né? Por que isso está em destaque? Né? Qual é a relação entre criação e Dia das Mães? Bom, aqui nós temos polissemia. Né? Isso aqui é um caso de polissemia. O que é polissemia? A polissemia são diferentes significados para a mesma palavra. Quando nós falamos em criação, existem dois tipos de criação, né, que nós conseguimos pensar olhando esse anúncio, essa homenagem, perdão. Nós temos a criação como produto de um processo criativo. Né? Por exemplo, eu sou escritor, escrevi meu livro, o livro é a criação. Né? Ele é a minha criação, ele é o produto do meu processo criativo. Mas também existe a criação no sentido de você criar um ser humano. Né? Você tem os pais têm seus filhos e eles criam esses filhos, eles formam essas pessoas para crescerem como, né, se desenvolverem como adultos saudáveis e honestos e gentis, e pelo menos assim deveria ser. Né? Ou seja, a polissemia, o fenômeno linguístico, né, que está acontecendo aqui é esse. São os diferentes significados em torno da palavra criação. Né? Bom, então, como que o texto 2 exemplifica o conceito de criatividade em publicidade apresentado no texto 1? A. Fazendo menção ao difícil trabalho das mães em criar seus filhos. Em nenhum momento é mencionada a dificuldade aqui. Né?
Ninguém entende melhor de criação do que elas. O texto está simplesmente falando ele está, né, fazendo uma referência, né, ele está dizendo de maneira explícita que ninguém sabe criar melhor seus filhos do que as mães. Não há nenhuma menção a qualquer tipo de obstáculo ou dificuldade. B. Promovendo uma leitura simplista do papel materno em seu trabalho de criar os filhos. Pelo contrário, né? Não há nada de simplista aqui. Né? Ninguém entende melhor de criação do que elas. Né? Ou seja, ao contrário. Né? Pode estar escrito de maneira simples, mas não simplista. Né? C. Explorando a polissemia do termo criação. É essa, de cara, né? Até porque eu meio que já dei a resposta antes da gente começar a analisar as alternativas, mas tudo bem. Né? Vamos dar uma olhada nas outras para ver por que não são nem a D e nem a E. D. Recorrendo a uma estrutura linguística simples. Né? Por mais que a estrutura linguística aqui seja simples, a criatividade ela não acontece por conta disso. Tá? O que está evocando aqui o elemento criativo não é o fato de você não ter palavras complicadas, mas sim essa polissemia em torno da palavra criação. Ok? E né, utilizando recursos gráficos diversificados. Não. Até porque vamos combinar que aqui, graficamente falando, a gente não tem nada de tão excepcional assim. Né? Se tiver algum design, por favor, não me xingue. E é isso. Né? Bom, então essa foi a nossa aula. Fizemos aí os nossos 3 exercícios, né? Só para a gente poder colocar em prática tudo isso que nós estudamos na aula de hoje. Né? Essa foi a nossa aula sobre intertextualidade. Eu espero que vocês tenham gostado. Espero que tenha ficado claro, espero que eu tenha ajudado vocês. E eu gostaria de encerrar aqui, né, porque eu acredito que nós nos veremos somente em um futuro, né, talvez não tão próximo assim, já que agora está chegando o vestibular, né, Enem 2020. Então, eu, mais do que ninguém, desejo a todos vocês uma boa sorte, uma boa prova, façam com calma, façam com sabedoria. Analisem as questões, pensem, compreendam, interpretem. E eu espero que daqui a um tempo, né, todos vocês voltem a esses vídeos que nós desse projeto disponibilizamos aqui no canal, né, simplesmente para poder rever aquele grupo de professores que ajudou vocês a se tornarem os profissionais maravilhosos que hoje vocês provavelmente vão ser, né? Eu espero que vocês, daqui a um tempo, né, retornem esse vídeo como pessoas formadas nas áreas que vocês tanto desejam. Né? E eu espero que nós, como professores aqui nesse canal, tenhamos contribuído de alguma maneira para que isso acontecesse. Então, essa foi a nossa aula. Desejo a todos vocês uma boa prova e espero de verdade que os meus conselhos aqui, que os meus ensinamentos, né, ajudem vocês na hora da prova. Então, além disso, né, além do que nós fazemos aqui, eu só posso desejar uma boa sorte e uma boa prova. E deem o melhor de si, que eu tenho certeza que vocês irão conseguir. Isso é tudo.